Glória a Deus, Pai, nós queremos Te glorificar esta noite, nós queremos nos apresentar neste momento mais uma vez para receber da Tua parte, ó Deus, aquilo que Tu tens separado para cada um nesta noite. Pai, não há nada que possa nos deter, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem qualquer profundidade, nada, Senhor, absolutamente nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Deus, eu oro neste momento, Senhor, por cada vida que aqui está, cada pessoa que o Senhor trouxe nesse lugar. Tu tens uma palavra, Tu estás nos chamando, Senhor, para romper com nós mesmos, Pai. Para romper, ó Deus, com o mundo, para romper, ó Deus, com toda voz que não seja a voz do Teu Espírito, Senhor. E nós cremos, Pai, cremos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, Pai. Deus, nessa noite, Pai, eu rogo ao Senhor que Teu Espírito Santo rompa todas as barreiras dos nossos corações. Pai, toma cativamente agora corações, intenções, sentimentos, ó Pai, das pessoas que estão aqui nesse auditório, das pessoas que estão ouvindo esta palavra, ó Deus, pela internet, ó Deus, que Tu visites a cada um nesta noite, neste momento, de maneira sobrenatural. Pai, nós queremos o toque do Teu Espírito, nós queremos, ó Deus, a Tua experiência, a experiência contigo, Senhor. Nós queremos tocar as Tuas vestes, nós queremos ter um encontro com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Pai, nós invocamos, Pai, que o Senhor, pela graça, pela Tua misericórdia, que se renovou mais uma vez, neste dia sobre nossa vida, possa ministrar, Deus, com liberdade esta noite aqui neste lugar. Pai de amor, Pai de graça, Deus Todo-Poderoso, Deus de perdão, nós estamos firmados em Ti. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pai, que todo coração desanimado, Senhor, que todo coração desmotivado, que toda pessoa que entrou aqui neste lugar sem esperança, que todo casal que chegou aqui desistindo, que pais que estão, ó Deus, desesperados pelos seus filhos, jovens, homens, mulheres, adultos, crianças, que estão de alguma maneira clamando ao Senhor, que sejam, ó Pai, visitados pelo poder do Teu Espírito nesta noite aqui. Nós cremos, Pai, cremos, Tu estás aqui neste lugar, Senhor. Nós pedimos ao Senhor pela Tua manifestação no nosso meio. Continua, Pai, o Senhor já está falando, o Senhor já está fazendo, o Teu Espírito já está nos convencendo. As canções, as orações, ó Deus, o vídeo, agora tudo, Pai, tudo o Senhor já está usando para tomar os nossos corações e mentes, Senhor. Mas nós não queremos que fique nada nas nossas mãos, nada nas nossas mãos. Nós queremos que o Senhor tome a nossa vida, Pai, o nosso futuro nas Tuas mãos. Pai, tira o medo do coração do Teu povo, tira a insegurança do amanhã, Pai. Tira, Senhor Deus, as preocupações nesta noite, e que a Tua palavra possa, ó Deus, tomar o nosso coração, nossas mentes, e possa nos conduzir, Deus, a uma dimensão de vida, para o louvor da Tua glória, que possamos amar sem parar, que os obstáculos, que as lutas, que as dificuldades não sejam empecilhos, Pai, para que sejamos homens e mulheres que andam nesta cidade de Porto Alegre, que andam no estado do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, espalhando e espelhando o Teu amor, Pai. Levanta-nos, Pai, como servos e servas cheios do Teu poder, para esta obra maravilhosa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu convido você a ficar em pé, a fazer a sua oração conosco. Eu vou ler um texto apenas com você, o nosso texto base desta noite, que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4, de 1 a 3. Faz dessa canção a sua oração. Vamos levantar a Deus essa oração como igreja, como corpo, como família aqui, dizendo: Deus, toma minha vida,
Faz de mim realmente um instrumento nessa cidade, para a glória do teu nome. Adora ao Senhor. Querido, pode sentar. Que Deus continue falando no seu coração. Meu nome é Técio. Sou mais um dos Técios dessa igreja, a única igreja que tem 3 Técios no Brasil. Você pode ter certeza. Depois pode chamar a gente para uma foto. Eu, o Técio e o Técio que falou agora aqui há pouco. Guarda lá que você não vai ter outra igreja assim. Nós queríamos só lembrar para você que o livro do mês, As 5 Linguagens do Amor, um livro que já trabalhamos há 8 anos e que retomamos agora, um livro fundamental para toda pessoa. Não só para quem é casado mais ainda, porque vai ajudar você que é pai, mãe, marido, esposa, mas você que ainda também não casou, já divorciou-se, não é viúva, compra esse livro, temos na livraria alguns exemplares ainda, é o nosso livro recomendado nesse mês. Amados, nós estamos hoje fechando uma série que começou em janeiro. Nós começamos em janeiro estudando sobre algumas posturas espirituais que são importantes termos na nossa jornada espiritual, com o propósito de que Deus possa fluir o seu amor através da nossa vida, por onde nós andarmos. O alvo de Deus para mim e para você, como filhos amados dele, filhos que temos recebido diariamente de Deus o amor dele, é que esse amor não pare na nossa vida e continue sendo instrumento, que eu continue sendo instrumento desse amor, a começar da minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu condomínio e por onde Deus me levar. E eu queria apenas resgatar algumas dessas posturas estudadas durante o mês de janeiro e trazer à sua memória essas posturas. Nós pausamos nos 2 últimos domingos, quando tivemos ministrando aqui o Dr. Peide conosco, o reitor da maior universidade cristã evangélica, a maior universidade teológica, não é, do mundo, entre nós aqui. E domingo passado Deus me dirigiu para uma outra palavra, e também nós podemos conduzir numa outra direção. Mas eu queria resgatar hoje o nosso tema e nosso propósito a partir desse texto que lemos sobre pedir ao Senhor, onde Tiago vai nos ensinar a importância de pedirmos não para os nossos prazeres, mas saber pedir a Deus. Eu queria relembrar, nós falamos sobre a importância de posturas espirituais, e a primeira delas foi ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus. Não apenas falar com Deus, não apenas orar, nos colocarmos diante do Senhor para pedir ao Senhor, mas também parar para ouvir o que Deus quer de nós, qual é a sua direção. E gente, nós podemos viver um relacionamento com Deus muito mais pessoal, muito mais profundo, quando a gente entende o valor de ouvir a voz de Deus, de pausar para ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvir, por exemplo, o que Deus quer de você, como pai, como esposa, como marido, como profissional, uma decisão que você tem a fazer. Deus, qual é a tua direção? Saber ouvir. Falamos sobre a importância de louvar a Deus diariamente, olhar para aquilo que Deus tem realizado e celebrar ao invés de murmurar pelo que Deus não tem feito. Essa postura de louvor, a postura de agradecer, foi a terceira postura que nós fomos ministrados aqui também durante o mês de janeiro. Depois falamos sobre a postura de confessar. E a confissão como um caminho que abre, não é, a nossa jornada com Deus, dessa relação profunda, onde nós podemos confessar a Deus os nossos pecados, nós podemos falar para Ele das nossas mazelas, na certeza de que nós receberemos dEle o perdão, de que nós receberemos dEle a graça, e é que a Bíblia diz que onde há muito pecado, superabunda a graça de Deus, mas essa graça só é derramada mediante a confissão. Não é esse quebrantamento, querido, que o Senhor tem para nós. Então nós ouvirmos, nós louvarmos, agradecermos, confessarmos, mas após confessar os nossos pecados, nós precisamos afirmar mais uma vez quem somos diante de Deus. Todas as vezes que nós pecamos,
Há uma voz que diz que nós somos imprestáveis. Há uma voz que diz que não há mais o que fazer. Há uma voz que diz que mais uma vez você caiu, cara, ninguém te ama. Como é que você vai chegar diante de Deus? Essa voz é a voz do maligno. Por isso é importante a postura de afirmar quem eu sou diante de Deus. Deus me ama, querido. E Deus me ama porque Ele é amor, porque Deus é amor, e Ele não pode ir contra o seu caráter. Deus não me ama porque eu faço algo ou porque eu deixo de fazer. Deus vai me amar sempre, amém? Não importa se você matou, roubou, adulterou, abortou, não importa o que você tenha feito, o que você está fazendo hoje. Se você confessar o seu pecado, querido, você vai receber o amor, porque o amor dele está estendido, ok? Está na sua direção, mas a Bíblia diz que o nosso pecado impede que a gente receba esse amor. Quando nós confessamos, o amor chega ao nosso coração. Então, afirmar o nosso valor diante de Deus. Essas 5 posturas, vamos repetir juntos: ouvir, vamos lá, vem comigo: ouvir, louvar, agradecer, confessar e afirmar quem eu sou diante de Deus, ok? São posturas que são verticais, elas têm a ver com a minha relação com Deus. Mas as 3 posturas últimas dessas 8 posturas, elas são posturas que nós estamos chamando de posturas horizontais. Elas fluem de uma relação com Deus, mas elas precisam alcançar o meu próximo. E nós falamos da primeira dela há 3 semanas, que foi a intercessão como um instrumento do amor de Deus. Nós podemos amar através da intercessão. Quando nós intercedemos por pessoas, quando nós intercedemos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, nós estamos deixando que o amor de Deus flua através da nossa vida na direção do próximo. Amar o outro intercedendo por ele, clamando por ele, tomando as dores dele, as guerras, as batalhas como as minhas guerras, minhas batalhas. E nós então estamos amando essas pessoas desta maneira. Hoje nós vamos fechar esse ciclo desta série de mensagens que chamamos de posturas espirituais para o amor fluir com mais facilidade na direção, não apenas de Deus, mas do próximo. Falando sobre o pedir e sobre o agir. Eu queria então começar pelo pedir. A 7ª dessas posturas espirituais e a 2ª postura horizontal, nós vamos aprender a importância de pedir. Agora, deixa eu começar te perguntando uma coisa. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não consigo pedir algo a Deus, porque Deus está tão ocupado com tantas coisas importantes, que eu não tenho coragem de pedir nada para Ele. Alguém já ouviu isso aí? Alguém já falou? Não precisa levantar a mão. Alguém já pensou assim, ou pensa assim hoje aqui? Deixa eu dizer uma coisa: a primeira coisa importante do processo dessa postura é compreender a paternidade de Deus. Deus como Pai. Agora é certo que algumas pessoas, porque não tiveram uma boa visão do Pai, uma boa imagem do Pai, ou até mesmo uma boa postura do Pai para com você, talvez tenham dificuldade de enxergar Deus como Pai. Mas é importante entender que Deus apresenta-se como Pai nas Escrituras. Ele é Pai, esse é um dos papéis de Deus. E queridos, nós temos 2 filhas, eu e Martinha, Laila e Radassa. E o maior prazer meu como pai é quando a Lailinha e a Radassa, elas vêm até mim e elas pedem algo para mim. Elas abrem o coração sobre algo que está no coração delas. E diz: pai, você pode fazer isso? Pai, mãe, você pode me dar isso? Queridos, é certo que o meu maior desejo é dar para elas isso, certo ou não? Mas elas sabem, nem sempre a gente dá. Nem sempre a gente dá. Por quê? Porque como um pai de amor, tem horas que elas vão pedir coisas, como nós pedimos coisas a Deus, que Deus sabe que não é melhor para nós, certo ou não, gente? Que Deus sabe que aquilo não vai ser bom para mim, e por isso Deus não dá. Não que Ele não nos ame, exatamente porque Ele nos ama, Ele não vai dar. Contudo, há muitas coisas que Deus não dá, porque você não pede. E nós vamos ver aqui que não só porque não pede, nós vamos pensar um pouco sobre isso, mas porque por vezes nós pedimos de maneira errada. O nosso objetivo nesse primeiro momento é ajudar você a entender que pedir a Deus
é uma expectativa do coração dele. Ele aguarda isso. Você e eu, como filhos, podemos nos achegar a ele como um pai de amor, porque ele almeja que você peça. Mas o que nós vamos fazer esta noite aqui é ajudar você a entender como fazer isso, de maneira que chegue ao coração do Pai, que você possa receber do Pai aquilo que você pede. Eu quero começar então dizendo o seguinte, ouça bem: se o seu alvo é a glória de Deus, então peça. Amém? Se o seu alvo é amar como Jesus amou, peça, Márcio. Pode pedir. Então vamos entender isso. Eu gosto muito da maneira como o pastor Carlos McCord, ele coloca isso. Ele diz assim, olha só: pedir em termos espirituais é pedir os recursos para amar quem eu preciso amar. A propósito, isso define bem quem é mesmo próspero. Porque esse negócio de prosperidade tem uma tremenda confusão. Eu vou lhe dar a minha visão sobre prosperidade. Imagina que alguém muito humilde, tá? Possua uma casa pequena, quase que uma meia água. Talvez 2, 3, 4 peças ali. E ali ela viva num lugar muito pobre, carente desta cidade. E amados, nós temos membros da nossa igreja que vivem nesta realidade. Mas que ela faça daquela casa, aquele homem, aquela mulher, um ambiente onde eles amam pessoas, onde eles acolhem pessoas, onde eles servem pessoas na rua, onde eles abençoam as crianças daquela rua, onde eles abençoam as famílias daquela rua, trazem para casa. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você: essa pessoa, ela é próspera ou não? Deixa eu levar você para um outro raciocínio. Outro homem, mulher, outra família que possui uma belíssima casa num bairro nobre da cidade. Muito bem de posses, bem posicionado da sociedade, estamos falando de realidades. Mas que possui uma grande casa, mas que não usa essa casa para mais nada senão para si mesmo dormir no final do dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Quem é próspero entre essas duas famílias? Sabe o que o mundo vai dizer? O segundo. Mas na perspectiva divina, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe uma diferença entre possuir riquezas e ser próspero. A gente precisa definir isso. Dessa forma, a gente pode concluir que toda pessoa próspera possui riquezas, seja ela material ou não, mas nem toda pessoa que possui riquezas materiais ela é necessariamente próspera. Concorda comigo ou não, gente? Jesus, por exemplo, durante toda a sua vida aqui na terra, ele nunca foi dono de uma casa. E eu não estou dizendo que você tem problema de ser dono de casa, não, viu? Você pode ter sua casa. Mais uma vez, a questão é o que você faz com ela. Jesus nunca foi dono de uma casa, nunca possuiu muitas roupas. A propósito, ele não teve nenhum cavalo de raça para andar nas aldeias, né? Era num jegue mesmo que ele entrou em Jerusalém, na verdade, andando a pé. Mas incoerentemente, quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver que Jesus teve todos os recursos em abundância para amar quem ele precisou amar aqui na terra. Isso significa, queridos, que toda busca por coisas materiais deveria ser em função do amor. Primeiramente a Deus e depois ao próximo. Quando o seu alvo é amar, você pode pedir, e Deus vai dar recursos que combinam com a sua necessidade de fluir o amor. Eu aprendi isso. Quando o seu projeto é amar, Deus paga a conta. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu estou dizendo isso por experiência. Toda vez que o seu projeto é amar pessoas, Deus paga a conta. Né? Lá em casa, de vez em quando, Deus nos desafia algumas coisas que é para amar pessoas, né? De vez em quando, isso é sempre, mas de vez em quando o que acontece numa dimensão de trazer pessoas ali em casa para fazer alguma coisa, ministrar na vida delas, e a gente vai olhar para a conta, e a conta está meio assim já no final do mês, e é sempre Deus fala isso conosco: meu querido, para amar eu pago a conta, pode ir lá. E aí a gente faz aquilo que é o melhor, porque para amar Deus nunca deixa faltar. E de fato isso é uma verdade, querido. Eu não sei se você é rico ou se está correndo atrás de ficar rico, né?
levado pelo desejo desenfreado por possuir mais. No entanto, você precisa ter o foco certo para não estar correndo atrás do vento. Semana passada, ou semana que vem, melhor dizendo, nós vamos fazer um estudo sobre vaidade baseado em Eclesiastes aqui. Eu vou terminar o mês de fevereiro falando sobre isso. Porque nós precisamos entender para que Deus nos deu a vida que Ele tem nos dado. Você precisa entender que ao pedir a Deus recursos ou qualquer outra coisa, você deve pedir isso para repartir e não para acumular tesouros nessa terra. Pedir coisas para Deus para acumular, na perspectiva divina, é loucura. Você lembra o que ele vai dizer quando ele confronta ele conta uma parábola confrontando aquele homem que está no meio da multidão, lá em Lucas capítulo 12. Olha esse texto comigo. Ele vai dizer o seguinte: louco, esta noite te pedirão a alma. E ele começa então a fazer uma abordagem. O texto diz assim, Lucas 12, versículos 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus responde para ele: homem, quem me designou árbitro ou juiz entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso. Presta bem atenção, meu amado, isso é para mim e para você. Cuidado, fiquem de sobreaviso com todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste em suas riquezas. E a semana passada eu falava sobre essa fragilidade da alma do ser humano, onde nós, porque não sabemos qual é o nosso valor, estamos nos escravizando completamente ao trabalho, trabalhando 8, 10, 12, 15, 8 horas você tem que trabalhar mesmo, né? Mas 12, 15, sei lá quantas horas, sábado, domingo, feriado, nesse desespero, e muitas vezes tem a ver com isso aqui. Essa ilusão de entender ou achar que o seu valor está relacionado com as suas posses. E o que ele vai dizer é o seguinte, que o valor de um homem não está relacionado àquilo que ele possui, não consiste na quantidade dos seus bens. O seu valor está diretamente relacionado ao que Deus diz que você é. Amém ou não? Quem você é? Você sabe? Diga assim: eu sou filho amado, filha amada de Deus. Filho e filha amada de Deus. Deus não olha para você pelo que você possui. E o texto continua, olha lá. Jesus falando: cuidado, fica de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus vai e conta uma parábola. Presta atenção nessa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, mas foi tanto, que ele pensou comigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. A pergunta para você é: se ele tinha tanta abastância, o que ele deveria ter feito? Repartido, essa é a resposta, repartido. Mas olha o que ele fez. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu vou guardar toda essa coisa aí, toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: oh, agora sim, agora você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Agora vai, descansa, come, bebe e alegre-se. Contudo, Deus, olha o olhar de Deus para essa postura, meu amado, do ajuntar. Essa postura de eu reter para mim, numa expectativa do futuro, como se aquilo fosse me prover, fosse me sustentar. E que não é nenhuma apologia a você guardar, não é isso que eu estou dizendo, que você não possa guardar. Mas é o coração por que guardar. Qual a motivação? E ele vai dizer o seguinte: Deus lhe diz: louco, louco, olha a visão de Deus, insensato. Essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? E aí ele diz assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas. Você está prestando atenção que é uma palavra de Jesus? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico. Veja bem, presta bem atenção porque você precisa entender o detalhe. Jesus está falando: assim acontece para quem
guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A condenação aqui é por guardar ou é por não repartir? Por não repartir, meu querido. Se você guarda, é para repartir. Se você multiplica, é para repartir. Se você abunda, é para repartir. Se você administra bem, é para repartir. Senão você é um louco. E aqui é uma lição poderosa. Quando pedimos de Deus fartura e Ele nos entrega, precisamos saber o que fazer com aquilo. Porque Deus espera que usemos para o seu reino e não para juntar em nossos celeiros para nós apenas. Ou seja, saber pedir é importante demais para ao receber, saber usar para Deus. A Bíblia diz que não recebemos porque não pedimos, porém a Bíblia não tem como alvo ao pedir a nossa satisfação egoísta ou acumular mais coisas para nós. Olha lá de novo Tiago 4, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Deixa eu dizer uma coisa, às vezes eu percebo a nossa guerra dentro de nós, a luta nossa, não é porque está faltando algo que Deus prometeu que Ele daria, o comer, o beber e o vestir, não é não. A nossa guerra dentro da nossa alma é com o que nós queremos e nós não conquistamos, é o com que nós cobiçamos, ambicionamos, querido, e que nós ainda não chegamos lá. Isso começa a gerar guerra entre nós e com os outros. E ele fala isso. Essas guerras não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam. Ou seja, essa guerra por possuir, cobiçando mais, pode me levar a matar, pode me levar a invejar. E às vezes a gente vê esse tipo de inveja dentro do contexto familiar. A gente vê entre irmãos. Irmãos que vão crescendo, se tornam adultos, e eles continuam numa guerra, o cara continua numa guerra para conseguir o que o outro irmão conseguiu, para comprar um apartamento maior do que o do outro, comprar um carro melhor do que o do outro, e sabe o que é pior? Esse tipo de guerra vai sendo transferido para os filhos, e aí começa a guerra entre os primos, para ver qual é que faz o concurso melhor, um quer ser médico, outro dentista, o outro não pode ser isso, não pode ser aquilo, e não tem nada a ver com o que Deus tem para a vida daquele cara. Mas manipulado pela inveja. Aí ele diz assim, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E aí Jesus vai me ensinar, ou melhor, Tiago vai ensinar-nos, como é que nós devemos pedir a Deus. Porque a postura que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é a postura da liberdade em pedir ao Pai, mas pedir de forma que você receba. Então olha para o texto comigo. Ele diz, não tem porque não pedem. Ou pedem por motivos errados para gastar em seus o quê? Prazeres. Então, querido, ore. E peça a Deus hoje, Senhor, o som do meu coração. Faz uma oração sincera. Sobre aquilo que você tem pedido a Deus, peça para o Senhor sondar. Deus, há algo que eu estou pedindo aqui e que é para o meu prazer, Senhor. Quantas pessoas aqui nesse auditório estão vivendo uma guerra no seu contexto de trabalho, desanimadas, desesperadas talvez, outras aqui desempregadas, e orando e pedindo ao Pai. Deixa eu sugerir algo para você. Peça ao Pai. Peça que Ele dirija-se e estenda as mãos sobre a sua vida. Mas, meu amado, você precisa saber para que você está pedindo. E peça para Deus sondar. Porque se for para vaidade, se for para afirmação do seu valor, uma nova colocação profissional, que você está sentindo inferior aos outros, se for, querido, por sentimento de superioridade, porque você quer se sentir melhor do que outros, meu amado, você não vai receber do Senhor nada. Nada. O texto de Tiago diz que nós não recebemos porque pedimos para a nossa vaidade. Está pedindo um carro para Deus? Para se envaidecer ou para utilizar para amar pessoas? Porque se for para amar pessoas, meu querido,
Uma hora você está com um carro maravilhoso, outra você está com um carro que não é tão maravilhoso, mas ele está sendo útil para amar pessoas, amém? Isso é uma coisa que eu nunca tive crise na minha vida. Eu gosto muito de carro. Quem me conhece sabe que eu curto carro, eu gosto, aprecio. Mas, meu amado, eu vou andar com um carro do ano e vou andar com um carro 20 anos de idade, 30. Toda vez que eu precisar mexer na minha vida para amar melhor, eu vou fazer isso. Porque carro não pode ser vaidade na vida da gente. Ele tem que ser um veículo que me conduz para amar mais e melhor. Consegue entender? É disso que Deus está falando. Amados, eu tenho me preocupado diante de Deus, e na verdade eu creio que Deus tem colocado uma preocupação no nosso coração, e essa semana eu e o Martinho conversávamos sobre isso, que é com a geração, essa geração primeira de convertido que tem tido. Há muitas pessoas aqui que é a primeira pessoa convertida na sua família. A gente chama isso da primeira geração de salvos, de convertidos a Cristo Jesus. Deixa eu abrir os olhos de vocês, um cuidado que vocês precisam ter. Porque, no geral, e eu quero falar isso assim com todo o temor e sem nenhuma, por favor, com todo respeito à sua família, todo respeito ao seu pai, sua mãe, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa geração, é muito provável que ela não tenha aprendido a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o seu pai e sua mãe não transferiram esse valor. Não é que não fossem boas pessoas, mas porque eles também não receberam esse valor. Esse princípio de que Deus é o centro, de que Deus é tudo, de que Ele é o melhor e a única coisa que basta na minha vida, e de que eu vivo para a glória dEle, de que eu preciso buscar o reino dEle em primeiro lugar. Isso é um princípio. E por isso, mesmo após se convertendo, você pode começar a construir uma vida cristã onde isso não vem para o centro, onde você continua buscando a Deus para si mesmo, amando as coisas mais do que a Deus. Essa geração, querido, é uma geração que não recebeu valores do reino. Essa coisa de o que é prioridade na nossa vida? Deus em primeiro lugar, depois vem família, né? Depois vem o trabalho. A propósito, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu até acho que a melhor maneira de pensar a vida não é assim. Primeiro isso, não. É Cristo no centro. E tudo o resto começa a entrar em equilíbrio. Eu começo a trabalhar em equilíbrio porque Cristo vai afetar a minha vida profissional. Eu começo a ter uma vida estável na minha família porque Cristo está reinando sobre ela. Eu começo a ver Deus agitando e organizando e reestruturando a minha vida porque Ele é o centro. Ele é o centro. E como isso é importante para que a gente não inverta os valores ou despreze os valores do reino, colocando a carreira profissional, sucesso, ganhar dinheiro, correr atrás de glória, fama, juntar tesouros nessa terra a qualquer custo, acima de tudo, família, saúde, reino de Deus, ainda que no final da vida não tenha mais ninguém para amar, porque você amou a si mesmo. Triste armadilha. E Jesus diz, louco, é loucura. Deixa eu pedir uma coisa aqui, abrindo os olhos da igreja. Nós estamos num momento de tensão, de crise já estabelecida no nosso país. Certo ou não? Ficou um papel aí, né? Vocês estão rindo de mim. Se vocês rirem, eu já sei. Ficou alguma coisa grudada aqui. De crise. Deixa eu falar uma coisa para você. Crise geral, crise nacional, crise mundial. Mas sabe o que eu creio? Eu vou dizer para você o que eu creio. Se o povo de Deus andar colocando o reino de Deus em primeiro lugar, o povo de Deus vai ser preservado no meio dessa crise. Eu creio nisso. Eu te desafio a provar isso. A provar isso. Deixa eu abrir os olhos de alguns homens aqui, em nome de Jesus, homens que estão com problema na área profissional. Por favor, você não se meta em deixar sua família e ir buscar uma posição profissional em qualquer outra cidade, abandonando sua esposa e filhos aqui. Isso não procede do Espírito.
Se você vai, meu querido, porque Deus está te levando para amar lá onde você vai ser levado, mas amando a sua esposa e seus filhos com você. Todas as vezes que eu vi homens buscando carreira profissional e abandonando família, abandonando é assim, eu vou na segunda e volto na sexta. Todas as vezes. Foi para Curitiba, foi para São Paulo, trabalha lá e volta, não é? Deixa eu falar uma coisa. Todos os que eu acompanhei, a família quebrou. Meu amado, alinhe o seu coração. O que o Espírito quer nessa noite aqui é corrigir a rota do nosso coração. Começa a pedir a Deus, Senhor, me socorre, Pai. Abre as portas profissionais, me abençoa. Me faz crescer profissionalmente mais. E porque eu te amo, presta bem atenção, e porque eu te amo, Deus, porque o teu reino está em primeiro lugar, eu quero com isso repartir mais, amar mais a minha família, pessoas, minha vizinhança, meus colegas de trabalho, influenciar para o teu reino, investir no crescimento dele, agir neste mundo para a glória de Deus Pai. Amado, quando eu olho para Daniel, quando eu olho para José, meu amado, Deus nos faz prosperar, nos coloca em posições estratégicas, mas nós precisamos saber para quê. Saber para quê? Porque se não for para levantar o nome de Deus, meu amado, você não está entendendo porque Ele te deu o que Ele te deu. Se não for, tem funcionários, tem empresários bem-sucedidos que não entenderam ainda para que Deus está levantando a empresa dele. Para que Deus está levantando o nome da empresa. Meu querido, é para que você possa levantar o nome de Jesus acima do nome da sua empresa e dizer, sabe por que nós somos o que somos? Porque Deus é o Senhor desta empresa. Nós vamos trazer agora no mês de março, não é isso, Ranulfo? É isso? O Aguinaldo aqui. Aguinaldo é um homem de Deus, um empresário muito bem sucedido para a glória de Deus. E amado, é lindo ver aquele homem usando toda a prosperidade dele para amar mais. Para amar mais. Ele vai vir aqui, ele vai dar um testemunho para vocês. Nós vamos fazer um encontro também. Esse homem tem abençoado o reino. Então, meu querido, não existe nenhuma visão divina contrária à sua prosperidade. Mas o que Jesus fala, eu vou abundar na sua vida para você repartir mais. Eu acredito que quando eu pedir, Pai, tem misericórdia, Senhor, age. Mas eu pedir isso na direção do que combina com o que Deus tem para eu amar quem eu preciso amar, eu certamente vou receber tudo o que eu pedi, se o meu alvo for repartir. Assim, querido, é comigo, assim com você, é com qualquer pessoa, com qualquer igreja que desejar realizar coisas na direção de amar mais, repartir e não ajuntar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós começamos a desafiar e oramos, e nós sempre estamos aqui encorajando você, a fidelidade dos dízimos, das ofertas, quanto mais Deus abunda na igreja, quanto mais Deus aumenta os recursos da igreja, mais aumenta a responsabilidade da liderança desta igreja. Sabe por quê? Porque dinheiro em caixa é falta de visão para amar e abençoar. Igreja não existe para deixar dinheiro em caixa retido, é para repartir, é para amar, é para multiplicar o reino de Deus na terra. Então eu não tenho medo de ter o caixa lá zerado, não. Eu não tenho mesmo. Porque toda vez que surge necessidade, o papel do reino de Deus é repartir. E assim é na sua vida também. E sabe o que acontece? Quanto mais você tira, mais Deus manda. Tira, Deus enche. Tira, Deus enche. Mas porque para muita gente Deus não enche porque você não esvazia. Eu quero terminar. Segunda postura e a oitava postura espiritual. Deus nos criou para amar, queridos, para repartir. A postura do pedir é pedir para repartir. A última postura é a postura que me leva a um movimento nessa terra. Agir, atitude. Vamos recapitular aqui o ecossistema espiritual. Posturas espirituais que cooperam com o fluir da vida de Deus, do amor de Deus através de mim e de você no mundo. Ouvir, vamos lá? Ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar. Essas são as verticais. Horizontais,
interceder, pedir e agora agir. O ser humano que Deus satisfaz existe para repartir essa satisfação. Então, igreja, presta bem atenção. Não existe espiritualidade genuína que não se transforme em obras de amor, em ações de amor. Fomos criados para as boas obras. Vamos dizer isso juntos? Não é pelas, mas para. Fomos criados para as boas obras. Vamos dizer? Fomos criados para as boas obras. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça. Graça é um favor imerecido. Nossa salvação é pela graça. Presta atenção aqui. Algumas pessoas, algumas religiões, por exemplo, o Espiritismo, acredita que alcança a salvação pelas obras, realizando as obras. Queridos, sem nenhuma crítica, nenhum julgamento a esses amados, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia deixa claro que as obras não podem me salvar. Embora eu, ao ser salvo, preciso viver para as obras, eu não sou salvo pelas obras, é o que esse texto diz. Olha comigo, vocês não são salvos pela fé, ou pelas obras, mas pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Por que você não é salvo pelas obras? Para que você não se orgulhe, para que você não se glorie. Diz, olha aí Deus, abre as portas aí do céu aí, porque eu fiz muitas boas obras, eu mereço entrar. E ele diz, não, você não é salvo pelas obras, para que você não se orgulhe. Nós somos salvos pela graça, é um presente que nós não merecemos, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Mas aí preste atenção o que ele diz em seguida. Porque somos criação de Deus, você foi criado por Deus, eu fui criado por Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Aqui está propósito de vida. Você e eu fomos criados para o quê? Boas obras. E obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para que você pudesse praticar, e eu também. Então Tiago vai afirmar que fé sem obras é morta. Olha o que ele continua falando. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ou seja, você diz, eu amo Jesus, Ele é tudo para mim, eu tenho um relacionamento tal, mas você não tem nenhuma ação na direção do próximo de amor. Ele está dizendo, do que adianta você dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? É mais ou menos o seguinte, imagina lá na sua célula, alguém passando por necessidade, abre o coração, olha, eu não tenho o que comer, acabou o dinheiro, eu não sei o que fazer essa semana, eu não sei, eu estou desempregado, tal, e a célula reúne essa pessoa, essa família, ora por eles, e depois vira, Deus abençoe você, vai com Deus. Sabe o que é isso? Isso chama religiosidade, porque cristianismo vivo, ele reparte. Sabe o que essa célula vai fazer? Vai dizer, meu amado, peraí, nós vamos fazer aqui uma mobilização, e nós vamos servir, nós vamos cuidar, nós vamos amar. Semana que vem é o quilo do amor. Vem preparado para consagrar a Deus 1 quilo, cada um de vocês, ao Senhor. Nós abençoamos famílias que estão passando por necessitados. Mas, meu amado, sabe de uma coisa? Domingo que vem, quando você chegar aqui, se você não tiver nada para trazer, traga, venha você. Se você não tiver o que comer, se estiver passando necessidade, no final, fale conosco, porque você vai receber daquilo que Deus tem nos dado aqui em abundância para repartir com você. Porque ninguém desta igreja que chegar aqui, meu amado, vai sair daqui sem ser amado e cuidado de maneira prática para a glória de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Não pode ser diferente. E abaixa o seu orgulho aí, não fica com medo, vão dizer que eu estou mal. Não, você está mal mesmo, rapaz, então pede ajuda. Sai da negação, faz favor. Família é isso, gente. Família é isso. Tem gente que está padecendo, mas não abre o jogo e fica culpando os outros. Para com isso, meu amado. Nós queremos te amar, deixa a gente te amar. Deixa a gente te amar. Olha lá, ele não adianta nada. Aí ele vai falar, assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta, meu amado.
Não adianta você falar para o seu vizinho que você ama o seu vizinho, e o seu vizinho está lá passando por uma luta, batalha, e nessa hora da luta e da batalha você faz de conta. Fé é morta. Fé é morta. Fé que não se movimenta em ação prática, ela é morta. E ele diz, olha só, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Lindo ou não? Oh meu Deus, você crê que existe um só Deus? Sim ou não? Não me espanta. O texto diz assim, até os demônios creem e estremecem. Então diz aí para o seu irmão assim, ó, nossa espiritualidade, diz para ele, nossa espiritualidade, diz aí, sem vergonha, que é Cristo em nós, precisa se transformar em ações práticas de amor. E tem sido, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Traduzir fé em ações de amor no mundo. Amados, alguém já disse isso, é uma frase que me incomoda profundamente. O cristianismo de Cristo, sim, esse eu creio. Mas o cristianismo dos cristãos, não. Eu fico pensando por que alguém é capaz de dizer isso. O que está por trás de uma frase dessa, sabe o que é? É que o mundo não tem visto em nós, que nos dizemos cristãos, ações que refletem a vida de Cristo nessa terra. Cristo na terra sou eu e você. É a igreja de Jesus andando. Foi a música que cantamos no início, amado. Somos as mãos que curam. Somos os pés que andam na direção do que carece. São as mãos que repartem, o coração que divide. O mundo precisa ver em nós ações de amor que testifiquem a fé anunciada pelos nossos lábios. Eu repito, a nossa espiritualidade, que é Cristo em nós, precisa se transformar em ações, em obras de amor, na direção do próximo. Caso contrário, estou morto na minha religiosidade. E pior do que isso, eu possuo apenas o mesmo tipo de fé que Satanás possui. Fé que não produz boas obras, porque a fé de Satanás em Cristo Jesus não produz boas obras, produz o quê? Mais obras. Então, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos irmãos e irmãs, quantos, querido, estão parados, sentados, domingo após domingo, nos bancos das igrejas, né? E deixa eu falar uma coisa aqui para você, com muito amor, com muito amor. Nós somos uma igreja que acolhemos todo tipo de pessoa aqui, todo tipo de pessoa. Mas tem um tipo de pessoa que eu não gosto. Eu quero ser muito íntegro aqui. Eu não gosto de gente que fica picando de igreja em igreja. Para mim o problema não está na igreja, está em você. Então deixa eu dar uma palavra para você que está pingando de igreja em igreja. Você é muito bem-vindo aqui, se você quiser se unir a uma igreja e ser um discípulo que vive para a glória de Deus aqui. E para com esse negócio de ficar pingando, por favor. A igreja em Porto Alegre precisa ser unida, meu amado. Nós temos essa cidade para ganhar para Jesus. Nós temos que ganhar essa cidade para Jesus. Mas crente que fica pulando de igreja em igreja não está contribuindo para o crescimento do reino. Está contribuindo para o enfraquecimento do reino de Deus. Por favor, você é muito bem-vindo aqui. Mas você precisa arrumar as coisas, vir para cá e aqui ficar até o último dia da sua vida para a glória de Deus. Eu amo pessoas, mas eu tenho uma certa dificuldade com isso. Mas eu estou falando isso aqui, amado, por amor ao reino de Deus, à igreja de Jesus. A igreja de Jesus, que prevalece o meu compromisso com Ele do que com você. Eu vou pregar até o último dia de Cristo Jesus a unidade do reino de Deus nessa terra. Fechou parênteses. Respiro fundo. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas é porque Deus ama a igreja dele e ama você. Tá bom? Tudo bem? Recebe isso com palavras de amor para você, tudo bem? Amém ou não? Amém. Igreja, nossa intimidade com Deus sempre vai gerar ações de amor para com o próximo. Agora, o que eu creio?
O que eu creio é que isso não vai acontecer sem esforço, sem dedicação e sem intenção. Quais são os desafios que você tem para agir e deixar que todo o fluir do amor de Deus passe por você e alcance o próximo? Quais são? Vamos lá? Vencer a inércia, vencer o comodismo, a paralisia, o medo, as suas desculpas. Para de dar desculpa para Deus. Quando Deus falar, levanta, vai lá e ama, e reparte, e serve. Meu amado, para com esse negócio. Eu estou cansado, o dia foi muito complicado. Para com isso. Você precisa sair dessa inércia, dessa paralisia. Para agir, vai ter que pagar preço. Você, em segundo lugar, vai ter que sair do seu egoísmo, que paralisa você no seu mundo, não agindo na direção do próximo. Em terceiro lugar, você vai precisar decidir priorizar o reino de Deus, amado. Voltar o seu coração para o que Deus ama. Lá em Mateus 6,33 diz o quê? Busquem primeiro o quê, gente? O reino de Deus e a minha justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu ajudar você. Essa tradução, outras coisas, ela não é a melhor, ela não é adequada. Porque esse texto, na verdade, está falando de quê? Está falando de suprimento do dia a dia, das necessidades básicas, essenciais. Leia Mateus capítulo 6, de 25 até 33. Você vai ver que ele vai falar sobre o que vestir. Ele vai falar sobre a provisão da comida. Ele vai falar sobre essas coisas que são básicas. Ele diz, olha, mas busca o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus nunca prometeu, meu amado, nunca prometeu mesmo, que Ele ia dar o que eu desejo. Mas Ele garante que Ele vai dar o que você precisa. Basta para nós o que precisamos? Sim ou não, gente? Essa é a luta da minha carne, essa é a sua luta, essa é a nossa luta. Mas é o que Deus tem para nós. Eu e você não podemos continuar sendo discípulos que não multiplicamos em ações de amor, que não nos multiplicamos na vida de pessoas, tirando-as da miséria de vida que estão, do desespero. Igreja, toda experiência espiritual que temos é para repartir, é para amar os outros. Algumas perguntas para a gente fechar essa mensagem. Amado, amada, você sabe o que Deus quer da sua vida? Queridos, Deus quer usar você nesse mundo. Seja você uma dona de casa, seja você uma cozinheira, um chefe de cozinha, seja você um professor, uma professora, um médico, um dentista, um advogado, um empresário, um autônomo, um vendedor, uma vendedora, não importa. Deus quer usar a sua vida e nos movimentar nesse mundo para tocar a vida de pessoas, amado. Para sermos agentes de salvação. O alvo de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido, é agir nessa cidade, na história de pessoas, transformando essas histórias de pessoas que estavam perdidas como ovelhas sem pastor, para pessoas que estão sendo amadas e cuidadas pelo próprio Cristo. É hora de agir, gente. É hora de agir. Você pode dizer aí, eu sou um portador de milagre, você crê nisso? Diga aí, eu sou um portador de milagre. Diga isso, amado. Vira para o seu irmão e diga, você é um portador de milagre. Deus quer usar a sua vida. Você é portador de milagre, portador de boas notícias, pelo poder do Espírito Santo. Nós cantamos a música, querido, que fala o quê? Fala de postura de ações. Ele vai dizer lá, a cura para a alma vive em mim. Nós cantamos isso, você crê? Você crê, meu amado? A cura para a nossa alma vive em nós e para a alma do meu irmão vive em mim. Do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Nós precisamos entender que nós somos um milagre ambulante nessa cidade, meu amado, para a vida de pessoas. Eu fico pensando e tenho orado da seguinte maneira: uma vida apenas é a que nós temos. Uma vida. A Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma vez só. Se você crê em reencarnação, a Bíblia diz não. Ao homem está determinado a morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Você não reencarna. Você morreu fisicamente. Só tem um destino. O destino que Deus tem para nós, para toda a humanidade, é o céu, não foi o inferno. O inferno foi criado para Satanás e os demônios, não é para o ser humano.
Mas se você negar a Cristo Jesus, seu destino não será o céu. Mas, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vida apenas é o que nós temos. E eu pergunto, como é que nós estamos vivendo essa vida? Como nós vamos vivê-la? Como não agir, como não se dispor? Responda a si mesmo, querido, e a Deus. Como você ver as vidas que estão passando por você dia a dia, com compaixão, com misericórdia, com amor? Eu tenho pedido a Deus, que esse ano seja o ano onde eu possa levar pelo menos 3 pessoas a Cristo Jesus. 3 pessoas. Será que você pode orar para levar a Cristo pelo menos uma pessoa esse ano? Uma pessoa, um colega de trabalho, seu vizinho, alguém que você encontre na rua. Nós precisamos responder. Para que Deus criou você? Você sabe para que Deus criou você? Deus criou você para ser o quê, gente? Para ser o quê? Você sabe responder isso? Você acha que foi para ser um trabalhador? Um pai, uma mãe? Você acha que Deus criou você, querido, te deu inteligência para quê? Para estudar? Para se formar, ter um diploma, passar num concurso público, comprar uma casa, comprar um carro, se tornar conhecido, depois aposentar e morrer? Amados, ter amores, famílias, filhos, amigos, uma casa bacana, um terreno sei lá onde, é para isso, meu irmão. Esse é o projeto de vida. Fala sério. É isso. E aí, meu amado, você vai lá e separa como se fosse um apêndice da sua agenda e dá 1 horinha para Deus por semana ou 2, vem aqui no lugar, canta, levanta as mãos, louva, até uma coisa legal, bacana e tal, mas depois de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai viver a vida como você bem quer, os seus sonhos, os seus planos. É isso que Deus tem para nós? Essa é uma pergunta que você precisa responder. É essa a vida? E aí, amado, eu fico olhando e vendo, onde a gente vai envolvendo o nosso coração e o nosso tempo nessas coisas da vida, e depois no final nós vamos descobrir que nós corremos atrás do vento, e muitas vezes construiu para os seus filhos e eles não deram a mínima para o que você construiu. É essa a vida, amados. Você constrói o seu império, ou o império de um homem que você nem conhece, um desconhecido, que mal você sabe qual é o caráter dele. E aí, meu amado, você não tem tempo para cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua esposa, dos seus filhos. Depois vem um divórcio porque a sua esposa pegou o coração dela fragilizado e entregou para um homem que cuidou dela. Não é isso que Deus tem para nós, querido. Você tem trabalhado, aberto mão da sua família, amigos, igreja, reino de Deus, altas madrugadas fazendo relatório e no final é dispensado, demitido. Fez fortuna e a traça comeu, a inflação, o pacote econômico tomou. Tem certeza que é isso que Deus tem para você? Deus te criou para isso? Confiou no partido, confiou na política, olha o que deu, amados. Será que é isso, igreja? Será que é isso, amados, a vida? Eu pergunto para você. Meu amado, minha irmã, meu querido, não é nada disso. Está muito longe de ser isso que Deus tem para você. Deus nos resgatou das trevas para a luz e nos colocou, presta atenção, dentro do reino dele, reino do seu amor, para nós vivermos para este reino na terra. É para isso. Nós não merecemos, querido, continuo não merecendo o amor e a graça de Deus. Ele nos perdoa, continua nos perdoando, continua nos sustentando, continua derramando da sua graça, da sua misericórdia diariamente, mas é para que nós possamos agir nesse mundo na direção do reino dele e não do nosso reino. Tudo que Deus tem nos dado é de graça, tudo. Deixa eu ler um texto para você aqui. Olha só, eu gosto demais desse texto. Se puder, registra na sua Bíblia. Lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4. Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está abordando o orgulho daqueles coríntios ali. E ele diz assim:
Não se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Mas o versículo 7 é o foco, olha lá. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Olha o que ele vai dizer. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. O que você tem que não tenha recebido das mãos de Deus? Hein? Saúde? Você está agora aqui porque você tem recebido de Deus a graça de viver. A saúde, a inteligência, a capacidade para produzir. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, isso aí. E se você recebeu, por que se orgulha? Como se você fosse alguma coisa. Hã? Consegue entender? Que parece que a gente assume a vida como se ela fosse nossa. Nós tivéssemos conquistado, produzido, e vou viver do meu jeito. Mas tudo que você é e tem, você recebeu das mãos dele. Por que você se orgulha? Deus chamou você para ir, para viver nessa terra em prol do reino dele, pregar o evangelho, amar pessoas, cuidar bem delas, para o crescimento do reino de Deus, para a glória de Deus Pai, implantar o reino dele nessa terra. Ele me chamou, Ele tem nos chamado, igreja, para proclamar os milagres de Jesus, para sermos milagres dele nessa cidade, querido, para influenciar a família, a sociedade, vizinhos, amigos, parentes, até o último dia da nossa vida. O que você é, o que você faz e o que você possui deve ser para levantar o nome de Jesus na terra, para expandir o reino dele. Minha pergunta é, você quer isso? Você quer isso, igreja? Sim ou não? Você quer viver dessa maneira? Eu termino dizendo os ambientes onde você precisa sair daqui e agir simplesmente deixando o amor fluir através de você. Primeiro, haja na sua casa. Começa lá na sua família. Sabe aquela coisa que nós não queremos aqui? É gente amando todo mundo fora de casa, mas dentro de casa ele não ama ninguém. Não, não, não. Tudo começa dentro de casa. Amém, gente? Tudo começa em casa. Vocês estão rindo de novo ou não? Pede a Deus isso. Senhor, que esse amor flua na minha casa. Flua na direção do meu marido. Ah, pastor, ele não merece. É por isso que você tem que amar mesmo. Porque ele só vai conhecer Deus pelo amor imerecido, amor incondicional. Ah, pastor, minha mulher é fofoqueira e murmurenta. Ama, ama. Ela vai conhecer Deus pelo teu amor. Pastor, eu sou uma pessoa sozinho, divorciado, viúva. Peça a Deus como é que Ele vai querer amar você nessa terra. Entra numa célula, ame pessoas numa célula, seja amada. Deus tem uma família para você. Começa a amar os seus filhos. Não importa se ele se perdeu, se ele saiu fora. Deixa eu dizer uma coisa, é só o amor que atrai um filho de volta para casa. Só o amor. E quando ele chega em casa, ele vai encontrar os braços abertos de um pai que não vai olhar para o passado dele, mas vai olhar para sempre, para frente e ver quem ele pode ser através do poder restaurador de Deus. Começa em casa. Deus arrumando a nossa casa. Deus amando, fluindo dentro do nosso lar. Mas sabe onde mais? Espalha esse amor, meu amado, nas ruas dessa cidade. Gente, está cheio de gente carente nessa cidade, gente. Algumas delas você conhece, outras você não conhece, mas Deus vai colocar diante de você. Se você disser, sim, Senhor, eu quero agir nessa cidade em amor, Deus vai colocar pessoas. Muita gente aqui conhece o Jesus lá da Nilo Peçanha, né? Sabe quem é? A gente semeia no coração do Jesus, certamente somos um dos muitos que semeiam no coração do Jesus. Já tem pelo menos uns 7 anos, 8 anos. Quando ontem eu parei no posto para abastecer, eu fui lá dentro comprar uma coisa para as meninas, na loja de conveniências, o Jesus estava lá comendo. Na hora o Espírito Santo falou, ei filho, tinha tempo que você não viu Jesus, né? Senta um pouquinho com ele aí. Estava eu e a Radassa. Eu sentei com ele lá na mesa e bati um papo de 5 minutos só com Jesus. E eu vi a carência de Jesus pelo Jesus verdadeiro. Ele falou para mim, eu falei, Jesus, você conhece o Jesus? Mas o Jesus verdadeiro. Aí eu falei, não conheço não. Já ouvi falar.
Eu falei, cara, ele é demais. Ele pode fazer uma obra transformadora na tua vida, Jesus. Falando para ele, né? Conversando com ele assim. E eu falei, cara, ele é demais. Eu falei, pois é, pena que ele errou no final, né? Eu falei, como assim ele errou no final? Não, ele foi um cara demais mesmo, assim, o que eu ouço falar dele aí, né? Mas no final ele caiu em tentação, que pena, né? É aquela história do Saramago, sabe? Que fez de Jesus um pecador que caiu com a Maria Madalena. Essa história que ele conhecia. Ela falou, você conhece essa história? Deixa eu te falar, essa é uma história diabólica, mentira. Porque Jesus nunca pecou, ele passou pelas mesmas seduções, pelas mesmas coisas que eu, pelas mesmas tentações. Então ele não caiu com ela, não pegou aquela mulher lá. Eu falei, não, rapaz, ele nunca fez isso. Ele foi tentado, mas ele não pegou aquela mulher não. A Bíblia diz que nunca houve pecado, nem dolo algum na sua boca. Ou seja, nem dos seus lábios saiu qualquer pecado. Ele foi perfeito, cara. E sabe por que ele foi perfeito? Ele tinha que ser, porque lá no Antigo Testamento, expliquei rapidamente para ele, o cordeiro que morria no Antigo Testamento tinha que ser puro, sem mancha, e Jesus seria o último cordeiro, e por isso ele tinha que ser perfeito, sem pecado. Falei para Jesus sobre Jesus para ele. E eu falei, aí ele falou, não, mas eu ainda estou desconfiado, que Jesus não é tudo isso. Eu acho que ele perdeu o poder, não foi, Radassa? Assim, ele perdeu o poder, né? Eu falei, não, sabe o que prova que ele não perdeu o poder? Quando eu fiz essa pergunta para ele, você sabe qual é a evidência que faz com que Jesus realmente não tenha perdido o poder? Ele largou na frente antes de eu responder. A ressurreição? Rapaz, eu falei, isso. Jesus venceu a morte, cara, ele ressuscitou, foi o que declarou que ele não tinha perdido o poder. Deus provou pela morte, ele venceu o último inimigo, cara, da humanidade, que é o meu e o seu. Jesus, ele ressuscitou para dizer, sabe o que? Que ele pode ressuscitar a minha vida e a sua. Deixei as sementes no coração de Jesus. Deixa eu falar para você, nessa cidade está cheio de Jesus, como aquele. Pessoas que estão cheias de mentiras na mente, gente. Diga para o Senhor, Pai, eu quero viver essa postura de andar nessa terra agindo em amor. Meu amado, começa a olhar para a vida diferente, começa a olhar à sua volta, permita-se enxergar as pessoas novamente, porque a nossa vida está tão corrida que a gente não enxerga mais os outros, a gente não percebe mais as necessidades. Deus quer usar a minha e a sua vida para amar pessoas nessa cidade. Você que trabalha numa fábrica, é empresário, ama os seus funcionários, seus sócios lá, espalhe amor. Na sua faculdade, colegas de trabalho, amado, espalhe amor nessa cidade, na rua, no trânsito. Quantos aqui já tem a cruzinha lá no seu carro? Põe a cruzinha lá. Sabe o que significa aquela cruzinha para nós? No português, o apóstrofe é a unidade, une, né, duas coisas. Então ali diz que nós estamos unidos a Deus por meio de Jesus. O apóstrofe da nossa cruz, em inglês, é posse. Eu sou propriedade de Cristo. Você pode usar para testemunhar. E aí quando você pegar o seu carro com a cruzinha, lembra que você está andando nessa terra para espalhar o amor. Não buzina, não abaixa o vidro e faz sinal, por amor de Deus. Senão Jesus vai arrancar teu braço, tua mão. Não, não vai não. Mas ele fala, se tua mão te faz pecar, teu olho arranca e lança fora. Não, faz favor. Mas faz, cara. Anda aí nessa rua sendo testemunha, espalhando amor, por amor de Deus, igreja. Somos um milagre de Deus ambulante, porque cada história aqui é uma história de milagre, amém? Nada que temos é nosso, recebemos dele. Se recebemos dele é milagre, e é para ser repartido, meu amado, para a glória de Deus. Eu quero terminar. Espiritualidade que não transforma o amor de Cristo que está em nós em ações reais de amor ao próximo, que não respinga em quem está ao nosso lado, não é espiritualidade bíblica. É um cristianismo infantil. Que Deus possa levantar, querido, você e eu nesse ano, com posturas espirituais facilitadoras para Deus repartir o amor nessa terra. Você quer? Viver com propósito, gente, vamos lá, viver com propósito. Usar o que eu tenho com propósito, para a glória de Deus. Eu quero voltar a cantar essa música, A Cura da Alma Vive em Mim. E eu queria convidar você, querido, que quer fazer um compromisso com Cristo Jesus. Não é comigo, é com Cristo Jesus.
de se colocar realmente diante dele, repensando a sua vida, para viver para Deus, colocar o reino dele em primeiro lugar. Dizer: Senhor, faz de mim, sim, Senhor, esse mensageiro, faz de mim mesmo essa pessoa que anda nessa cidade espalhando. Leva-me aos lugares escuros, aos lugares onde há necessidade para a tua glória. Eu quero convidar você a ficar em pé, e à medida que nós cantamos essa canção, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não importa se nós vamos encher isso aqui, mas é um compromisso seu com Deus, querido. Dizer: Senhor, eu quero andar nessa dimensão, Senhor. Eu quero que através da minha vida, pedir a Deus para repartir, agir para repartir. Sai do seu lugar e vem, amado, enquanto adoramos com essa canção, a nossa oração. Mas deixa Ele cumprir na sua vida o que Ele tem para você. Entrega a tua ansiedade para Ele, querido. Entrega os teus medos. Há pessoas aqui nesse lugar preocupadas com amanhã, com o que vai comer, beber, vestir, com o emprego, com o trabalho, com a recolocação profissional. Preocupações legítimas, mas meu amado, não andeis ansioso com coisa alguma. Antes apresenteis ao Senhor com súplicas, com intercessões, já com ações de graça. E o Deus, querido, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E a paz que excede o entendimento, querido, a qualquer razão, vai guardar a sua mente e o coração. Entrega ao Senhor as suas preocupações agora. Entrega ao Senhor. Diga: Pai, eu quero viver entregando a minha vida completamente ao Senhor. Começa a pedir para Deus agora. Começa a pedir, mas começa a pedir agora para a glória dEle. Começa a pedir agora para repartir, não para vaidade, não para orgulho. Começa a pedir o que você precisa a esse Pai de amor, mas entendendo que Ele vai te dar para você glorificar o nome dEle, para abençoá-lo, para abençoar pessoas nessa terra, para honrá-lo nessa terra. Peça ao Pai, peça, querido, peça. Não mais para o meu prazer, querido, não mais para o seu prazer, para a sua própria vaidade, não, mas para elevar o nome de Jesus nessa terra. Sabe aquilo que você está esperando há tanto tempo do Senhor? Peça, mas comprometa-se com Ele, dizendo: Pai, eu vou elevar o teu nome e declarar que foi o Senhor quem fez. Eu vou me esconder atrás da tua cruz, Senhor, atrás da tua cruz, Senhor, e exaltar o teu nome por meio disso. Não é para o meu orgulho, não é para me demonstrar o quanto eu sou bom, não, Senhor, porque nada que eu tenho não tenha recebido do Senhor. Pede perdão ao Senhor, querido. É uma ilusão essa vida. Você nunca controlou nada. Tudo que você tem, você recebeu dele. Pede perdão pelo seu orgulho ao Senhor e diz: Senhor, humildemente na tua presença eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Pai, aqui estamos na tua presença, Senhor. A minha oração por esses amados aqui, que estão aqui à frente, por aqueles que estão conectados conosco, que lá onde estão respondendo ao Senhor com isso. Aqueles que estão nesses bancos, mas que já responderam um dia e hoje estão reafirmando. Pai, nós queremos nos comprometer contigo, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos colocar o Teu reino em primeiro lugar nessa terra. Livra-nos das armadilhas do diabo, ó Deus, de nos tornar escravos do mundo, de nos tornar escravos de nós mesmos, dos nossos sonhos, para vivermos para Ti e para os outros, sabendo que o Senhor vai cuidar de nós. Cumpre isso na vida desse povo, povo Teu, povo que Te ama e que se rende para o louvor da Tua glória.